A moral é objetiva ou subjetiva? Muitos religiosos alegam que a moral é objetiva, ou seja, para eles o bem e o mal são conceitos universais e imutáveis, sendo que a fonte de moralidade é o próprio divino. Por ser ateu agnóstico e cético materialista, acredito que muitos já devam saber meu posicionamento acerca do assunto, então não há motivos para que eu faça suspense quanto à conclusão do meu discurso. A moralidade é subjetiva e os conceitos de bem e mal variam de pessoa para pessoa, de contexto para contexto. A seguir, sustentarei a tese de que a moral é, sim, subjetiva e independe de Deus ou deuses, bem como abordarei as contra-argumentações teológicas e apologéticas criadas pelos religiosos para defender a ideia de que a moral tem como fonte o divino. Primeiramente, vamos definir aqui o que é moral. O que é moral? A moral é um conjunto de regras e normas sociais que moldam o comportamento humano. Somos seres biopsicossociais e, resumidamente, isso significa que dependemos um dos outros para satisfazer tanto as necessidades mentais quanto as necessidades biológicas. A moral é um construto humano criado para estabelecer relações entre duas ou mais pessoas. Imaginemos que alguém vive sozinho em uma ilha deserta, sem nenhum contato com a civilização. Nem mesmo passageiros e tripulantes de navios ou aviões conseguem fazer contato visual com essa ilha. Se não existem outras pessoas com quem se relacionar, as definições de certo e errado perdem seu valor. Ou seja, nessa situação em específico, onde você está preso em uma ilha deserta sem comunicação, é inútil pensar sobre moral, porque não tem ninguém com quem você irá se relacionar. O primeiro fator que define a moral é a cultura. Sendo assim, podemos dizer que a moral vigente se modifica com o passar do tempo e localização geográfica, já que a cultura também se modifica. Um exemplo disso é que na Índia é errado comer uma vaca, enquanto que aqui no Ocidente não vemos nenhum problema em comer um hambúrguer de fast food. Em países de maioria muçulmana, é errado comer carne de porco, enquanto que nos Estados Unidos, as pessoas comem bacon no café da manhã. Regras diferentes para o mesmo comportamento indicam que a moral é subjetiva. Outro fator decisivo para a moral é a empatia. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, ou, se preferir, a capacidade de sentir o que o outro sente. É aqui que a empatia se confunde com a regra de ouro, que é basicamente tratar o outro como gostaria de ser tratado, ou na forma de injunção negativa, não tratar o outro como não gostaria de ser tratado. Mas a regra de ouro depende da empatia para ser posta em prática. Se não há empatia, não há necessidade de tratar o outro bem, e não há impedimento para tratar o outro mal. Se a empatia for considerado um espectro, onde num extremo desse espectro é perfeitamente aceitável expressar desprezo e ódio em público contra um determinado grupo, e no outro extremo desse espectro é incentivado o acolhimento e proteção desse mesmo grupo, então podemos afirmar que a moral é subjetiva, pois varia de acordo com o nível de empatia. Pense Hitler mandando torturar e matar judeus. Você realmente acha que os nazistas conseguiriam realizar tal barbárie
Se Hitler não tivesse apelado para a falta de empatia dos alemães para com os judeus, justamente alimentando o antissemitismo? Mas se tentarmos analisar a moral do ponto de vista evolutivo, veremos que a moral surge através da cooperação. Uma espécie onde os indivíduos não cooperam entre si tem menos chances de sobreviver. Isso faz com que as pessoas tenham a ilusão de que a moral é objetiva, pois a religião ela tem um forte poder de unificação. A religião é unificadora. A religião pode unir as pessoas em nome de uma causa, mas essa causa não precisa ser necessariamente benéfica e pode também causar sofrimento para quem não faz parte desse grupo. Um exemplo atual são os terroristas islâmicos, que conseguem recrutar pessoas de várias nacionalidades diferentes para lutar pela causa deles. E na Idade Média, a Igreja Católica aterrorizava as pessoas através da Santa Inquisição e das Cruzadas. E por último, tocarei em um assunto polêmico para demonstrar a subjetividade da moral. A homossexualidade é considerada imoral para os religiosos por supostamente desagradar a Deus porque vai de encontro com os comandos divinos. Eu, por outro lado, só me importo com atos que geram dor e sofrimento desnecessários. Se os atos homossexuais em si não causam dor e sofrimento, então, do meu ponto de vista, não podem ser imorais. Se eu, que tenho pensamentos seculares, não acho a homossexualidade errada, mas existem pessoas que consideram a homossexualidade imoral, demonstra a subjetividade da moral. O simples fato de haver discordância sobre qual deveria ser a base da moral já prova que a moralidade é, sim, subjetiva. Dessa maneira, se não existe consenso sobre qual deveria ser o método para se chegar à conclusão do que é certo e errado, cada um seguirá a sua própria base para a moralidade. Enquanto a base da moralidade para humanistas seculares é como evitar dor e sofrimento desnecessários ou maximizar felicidade e bem-estar, a base da moralidade para os religiosos consiste em fazer o que Deus manda e não fazer o que Deus proíbe. Simples assim. Se Deus é bom, por que permite o mal? Assumirei que o teísta considera Deus como um ser bondoso, já que Deus é a fonte da moral do ponto de vista dele. Outra característica dada para Deus é que ele é onipotente, pois se não fosse, não poderia ter criado o universo como alegam os religiosos. E por último, que ele é onisciente, pois se não fosse, não poderia saber o que é bom e o que é mal. Partindo dessas premissas, argumentaria o motivo pelo qual um Deus com essas três características não poderia servir de base para a nossa moral. E se alguém resolver adotar a moral desse Deus, pelo menos conseguirei alcançar o meu objetivo, que será demonstrar a subjetividade da moral. Epicuro, um filósofo materialista da Grécia Antiga, definia o mal como algo que resulta em sofrimento desnecessário. E esse sofrimento pode derivar de duas coisas. A primeira é a dor física e a segunda é um desejo não realizado. Por exemplo, quando perdemos um ente querido, sofremos, pois o nosso desejo é que possamos desfrutar da companhia dessa pessoa mais uma vez. Porém, como ela está morta, nos deparamos com o fato de que o nosso desejo nunca poderá se realizar. Partindo da definição de Epicuro sobre o que é mal, abordarei o paradoxo de Epicuro. Premissa 1. Se Deus é benevolente, deseja minimizar dor e sofrimento desnecessários o tanto quanto possível. Premissa 2. Se Deus é onipotente, consegue minimizar dor e sofrimento desnecessários o tanto quanto possível. Premissa 3. Se Deus é onisciente, sabe onde e como dor e sofrimento desnecessários ocorrerão. Premissa 4. Dor e sofrimento existem. Conclusão 1. Para que dor e sofrimento possam ser caracterizados como desnecessários,
Deus precisa ser benevolente, onipotente e onisciente. Ao mesmo tempo que, se ele tem essas três características, inevitavelmente minimizaria a dor e sofrimento o tanto quanto possível, justamente por se tornarem desnecessários diante da sua existência. Conclusão 2. Um Deus benevolente, onipotente e onisciente não pode coexistir com dor e sofrimento desnecessários no mesmo universo. Conclusão 3. Partindo do pressuposto de que dor e sofrimento existem neste universo, então um Deus que seja benevolente, onipotente e onisciente não existe neste universo. Primeiramente, gostaria de me blindar quanto a algumas críticas em específico. Não estou aqui tentando provar que Deus não existe, mas sim, quero lembrar a vocês que o meu objetivo é provar que a moralidade é subjetiva. Nesta versão modificada do paradoxo de Epicuro, o teísta não pode alegar que a onipotência implica apenas naquilo que é logicamente possível, pois não é isso que está sendo dito. Desta maneira, Deus não precisa recriar o universo do zero. Note que a palavra minimizar está substituindo palavras absolutas como acabar ou erradicar. A palavra-chave é desnecessários, pois demonstrarei que existem certos tipos de dor e sofrimento que poderiam ser evitados por Deus. Partindo para um caso real, nos Estados Unidos, estado da Flórida, um homem morreu afogado, pois um grupo de adolescentes que estava no local apenas filmava e ria, assistindo o pobre coitado se debatendo na água. O homem chamava-se Jamel Dan e gritava por socorro, mas ninguém se prontificava a ajudar. Inclusive, um deles até respondeu para Jamal dizendo que ninguém iria ajudá-lo, como pode ser ouvido na própria gravação feita por eles. Nenhum deles, ao menos, notificou as autoridades quanto ao corpo de Jamal. Suponho que qualquer um com um mínimo de empatia reprovaria a omissão desses jovens. Agora, em um exercício mental, imaginemos que você estivesse no lugar de um daqueles jovens e soubesse nadar. Você salvaria Jamal do afogamento? Acredito que todos, com o mínimo de empatia, escolheria salvar Jamal. Agora imagine que não houvesse ninguém por perto na hora do afogamento. Apenas Deus, que é onisciente, poderia saber que Jamal estaria se afogando naquele exato momento. Então, por que Deus não o salvou, evitando uma morte trágica que ele causou sofrimento físico em seus últimos momentos e causando sofrimento para os amigos e familiares que o sepultaram? Então, se Jamal Dan poderia ter sido salvo por Deus, por que ele não está vivo agora? Isso significa que Deus foi tão omisso quanto o grupo de adolescentes e apenas assistiu o pobre coitado se afogar. Se os teístas ainda insistirem na questão do livre-arbítrio, imagine que uma mulher está prestes a ser estuprada em um beco escuro no meio da noite. Você, por um acaso, está andando pelo local e se depara com aquela cena. Agora imagine que você está armado e sabe defesa pessoal. Desta maneira, tendo plenas capacidades de intervir e deter o agressor antes que ele concretize o estupro. Assim como no caso do afogamento, assumo que pessoas com o mínimo de empatia impediriam o estupro caso fossem capazes. Agora, imagine que não havia ninguém por perto na hora de salvar aquela mulher que está prestes a ser estuprada. Supondo que Deus sabe onde e como o estupro ocorrerá e que ele tem a capacidade de impedir, por que ele não consideraria o livre-arbítrio da vítima em detrimento do livre-arbítrio do estuprador? Então, se o estupro ocorrer de fato, Deus foi tão omisso quanto foi com Jamal Dan. E considerando que Deus poderia intervir, significa que
esse sofrimento é inquestionavelmente desnecessário. Note que nos dois casos, o ato de omissão é mal visto se for realizado por um ser humano. Mas, se o mesmo ato é realizado por um Deus, os religiosos inventam desculpas esfarrapadas. Vamos para outro exemplo que encerra de vez o paradoxo de Epicuro. Imagine uma criança com câncer. Considerando os fatores anteriormente mencionados, Deus poderia curar o câncer de uma criança? Se Jesus até mesmo conseguiu ressuscitar Lázaro e fazer um cego voltar a enxergar, qual seria a dificuldade de curar uma criança com câncer? Negar que Deus não pode intervir implicaria dizer que milagres não existem, indo de encontro com um dogma cristão. Por que fazer com que a criança sofra em uma cama de hospital, comprometendo sua infância, e que, caso sua morte se concretize, a mesma ocorra em dor e sofrimento? Já ouvi a explicação de que, se a criança morrer, como ela é inocente, vai direto para o paraíso. Porém, isso não explica o fato de que ela precise necessariamente morrer em dor e sofrimento. Caso o teísta consiga argumentar que nos 3 exemplos citados anteriormente o sofrimento era de fato necessário, sem correr em sadismo, é claro, então eu encerro o meu caso contra a moral objetiva. De onde vem a moral divina? Antes de apresentar o dilema de Euthyphron, precisamos ver em que contexto ele surgiu. Sócrates, outro filósofo da Grécia Antiga, discutia com um de seus discípulos chamado Euthyphron. Euthyphron relata que seu pai cometeu um homicídio e ele conversava com Sócrates se devia ou não denunciar o próprio pai. Eis que os deuses são envolvidos na conversa. Ao tentarem definir o que é piedade, para saber se é piedoso o ato de denunciar ou acobertar o próprio pai, é dito que tal ato agradaria alguns deuses e desagradaria outros. Eis que o Sócrates pergunta: então a piedade é amada pelos deuses porque é piedade ou é piedade porque é amada pelos deuses? Se transpormos essa frase para o nosso contexto contemporâneo, ela ficaria: algo é bom porque Deus diz que é bom, ou Deus diz que é bom porque é bom? Esse dilema força o teísta a aceitar uma de duas consequências. Se algo é bom porque Deus diz que é bom, então ele poderia arbitrariamente realizar atos que causam dor e sofrimento desnecessários, e mesmo assim esses atos seriam considerados bons. Mas se Deus diz que algo é bom porque ele reconhece o bom nesse algo, significa que a definição de bom e mal é externa a Deus e ele se torna apenas um garoto de recados. O teísta aceita que algo é bom porque Deus diz que é bom, mas não aceita a consequência lógica dessa proposição. Por outro lado, não aceita que a moral seja externa a Deus. O teísta acha ingenuamente que consegue escapar do dilema, alegando a falácia da falsa dicotomia. A falácia da falsa dicotomia consiste em dizer que existem mais do que apenas duas proposições, dizendo que a bondade apenas reflete a natureza de Deus, ou seja, Deus é bom por definição e não porque ele apenas dita o que é bom e o que é mal. Chama o teísta de ingênuo porque dizer que a bondade reflete a natureza de Deus não explica de fato qual é a natureza de Deus. Para dizer, por exemplo, que honestidade é melhor que desonestidade, porque reflete a natureza de Deus, também precisaríamos saber por que acontece justamente da honestidade ser a natureza de Deus e não a desonestidade. Como o teísta conseguiria demonstrar que a definição dada não é arbitrária sem cair um argumento circular? Digo isso pois a definição de perfeição divina dada pelos teístas é o próprio Deus. Se não há nada externo para comparar, a frase Deus é perfeito é desprovida de significado. Então, se o próprio significado de Deus é a perfeição, então dizer que Deus é perfeito significa dizer que Deus é Ele mesmo.
O simples fato de alguém poder questionar a moral divina já torna a moral subjetiva. Mas, como eu não quero parecer arrogante diante dos teístas, quero propor um desafio. Imagine que Deus aparece bem na sua frente. Neste caso, não existe a possibilidade de que seja uma pegadinha de um programa de humor, e nem mesmo o demônio disfarçado tentando te enganar. É realmente Deus, de fato, aparecendo diante de seus olhos. Suponhamos que Deus pedisse para você matar alguém que você ama sem nenhum motivo aparente. E quando você pergunta a motivação daquele pedido, ele simplesmente responde que é algo que precisa ser feito. Você se rebelaria contra Deus ou mataria a pessoa amada? Primeiramente, o teísta não pode alegar que Deus não faria isso, pois algo semelhante ocorreu na Bíblia quando Deus pede para Abraão sacrificar seu filho apenas para testar a fé dele. Mas nada garante que Deus irá te impedir no último segundo, como fez com Abraão. Além disso, é preciso considerar se haverá ou não alguma punição por desobedecer Deus. E se a sua crença depende da Bíblia, lembre-se de que todos aqueles que desobedeceram a Deus sofreram de alguma forma. Deus até mesmo dizimou a família inteira de Jó, só por causa de uma aposta com o diabo, sendo que Jó era considerado uma pessoa de muita fé. Não adianta também citar o mandamento não matarás, pois Deus mata e manda matar o tempo inteiro na Bíblia. Esse exercício distinguirá dois tipos de pessoas. O teísta fundamentalista, que escolheria matar a pessoa amada em nome de Deus, e o teísta casual, que se vê obrigado a recusar uma ordem direta de Deus e, em consequência, concordando com a minha proposição de que a moral é subjetiva. Pois o teísta que escolher desobedecer Deus está admitindo que nem tudo que Deus faz é bom. Quanto ao teísta fundamentalista, o considero um perigo eminente para qualquer um que se aproxime dele. Então, caso faça esse desafio com alguém e a pessoa afirmar que mataria em nome de Deus, se afaste imediatamente desta pessoa, pois nunca se sabe se ela pode um dia apresentar um quadro de esquizofrenia e ouvir vozes em sua cabeça ou coisas similares. Sendo assim, se eu não conseguir convencer as pessoas de que a moral é subjetiva através desse desafio, pelo menos teria alcançado o meu próximo objetivo, que seria demonstrar o perigo que alguém que segue a uma moral supostamente objetiva representa para a sociedade. Por que eu pessoalmente condeno a moral objetiva? Pessoas que acreditam numa moral objetiva por conta do fundamentalismo religioso podem ser extremamente maniqueístas e normalmente têm uma visão distorcida de mundo. Os membros do Estado Islâmico, por exemplo, não se enxergam como vilões. Eles não ficam pensando em como eles podem ser mais malévolos. Por acreditarem numa forma de moral objetiva, eles pensam que eles são os mocinhos e que nós, infiéis, somos maus por não seguirmos o Deus deles. Algo semelhante acontece com o cristianismo envolvendo o conceito de inferno. O que sempre me incomodou com o conceito de inferno não foi a tortura eterna em si, mas a tortura eterna baseada em definições arbitrárias de certo e errado. Certas atitudes, que a princípio são inofensivas, são passíveis de punição. Coisas como dúvidas e questionamentos podem te levar para o inferno. Nem mesmo em nossos pensamentos, que deveriam ser de foro íntimo, somos livres para pensar o que quisermos. Não somos livres em pensamento, não temos liberdade sexual, não temos liberdade de crença. Ande fora da linha e seja condenado à tortura eterna. Citando novamente a homossexualidade, o Deus bíblico condena e a maioria esmagadora das igrejas cristãs endossam essa condenação. Então aqui fica claro que, mesmo algo que definitivamente não interfere na liberdade individual, nem causador dano ou sofrimento desnecessário, também pode te levar para o inferno. Para mim, a frase mais desonesta e problemática que um cristão pode dizer sobre o inferno é:
as pessoas que escolhem ir para o inferno, pois Deus oferece a salvação. Para mim, essa frase ela é tão vil e desumana que custa acreditar que existam pessoas que se utilizam desse tipo de argumentação para justificar a sua fé. Em primeiro lugar, não conheço ninguém mentalmente são que deseja sofrer eternamente. Então, ninguém em sã consciência escolheria ir para o inferno. Pode parecer óbvio o que eu acabei de falar, mas me sinto na obrigação de ser claro para evitar um possível mal-entendido. Então, se ninguém quer ir para o inferno, então por que as pessoas são condenadas? Imagine que um assaltante manda você entregar a sua carteira e você está sob a mira de uma arma. Você pode escolher entre entregar a carteira pacificamente ou resistir ao bandido e tomar um tiro no processo. Aí vem o cristão e diz que você escolheu livremente tomar um tiro. De qualquer maneira, você ficará sem a sua carteira, estando baleado ou não. A carteira nesse caso simboliza a liberdade e Deus o assaltante, sendo o inferno a sua arma. Acha que fui longe demais em comparar Deus com um assaltante? Primeiramente, quem condena as pessoas ao inferno é Deus, e não elas mesmas. Pois foi Deus que definiu as condições para que alguém seja condenado ao inferno. Se eu escolho me submeter a Deus, perco a minha liberdade. Mas, caso eu escolha não me submeter a Deus, também perco a minha liberdade, pois serei condenado à tortura eterna. Ou seja, ao oferecer a salvação, Deus está nos salvando dele mesmo, assim como os mafiosos fazem, quando cobram taxas de lojistas para que seus estabelecimentos não sejam depredados pelos próprios mafiosos. Então, todo e qualquer discurso onde o cristão prega que Deus nos deu livre-arbítrio é ilusório e desprovido de significado. Você não pode comer o bolo e ficar com ele ao mesmo tempo. Ou você come o bolo ou você fica com ele. É a mesma coisa com Deus. Ou Deus nos dá o livre-arbítrio de fato, ou ele nos ameaça com o inferno. Ele logicamente não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Obviamente não acredito em inferno. Ameaçar ateus com o inferno é inútil. Para os céticos, o inferno é tão real quanto um protesto violento de Mahatma Gandhi. O que de fato me incomoda com o inferno são duas coisas. A primeira é que o inferno é usado para impor controle sobre as pessoas, retirando delas boa parte da capacidade intelectual, justamente porque elas terão medo de questionar e ir para o inferno por consequência. A segunda é que, mesmo não acreditando no inferno, fico magoado e às vezes até assustado por existirem pessoas achando que eu realmente mereça ser condenado à tortura eterna. Alguns até mesmo torcem pela minha condenação, revelando um certo tipo de sadismo. Tudo isso acontece justamente porque essas pessoas acreditam de maneira passiva que a moral seja objetiva. Qual a conclusão que podemos tirar disso tudo? A moral é subjetiva, devido às diferentes formas de avaliar o que é certo e o que é errado. Qualquer um pode ter uma moral sem Deus, porque a moral não vem de Deus. Nós podemos raciocinar por nós mesmos o que vamos chamar de atitudes morais e atitudes imorais. Isso se chama ética, que é quando a moral passa pelo crivo da razão. Quando não existe moral subjetiva e ela é objetiva, não existe ética. A moral precisa ser subjetiva para que exista a ética. Ter a crença em uma moral objetiva não a torna a melhor moral a ser seguida, apenas limita a sua própria liberdade e a liberdade dos outros ao seu redor.